quê? Vamos falar de gestos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje para falar um pouquinho mais também de como se acostumar com um belga e a como se comunicar com ele, eu vou falar de aqui alguns gestos e também um pouco de linguagem corporal em relação aos belgas, para você poder não estranhar tanto. O que acontece é que muitas das vezes, quando a gente vai para um outro país, nós pensamos que muito do que a gente produz, muito do que a gente fala e até mesmo da nossa linguagem corporal vai valer também para esse outro país. O que acontece é que a Bélgica e também o holandês é uma linguagem com muito pouco contexto. Então o que vai acontecer? Os belgas e os holandeses têm uma fama de serem muito grossos e também de serem antipáticos. Por quê? Porque muitas das vezes eles não vão ficar falando sorrindo com você, ou eles não vão ficar abrindo o olho ou prestando atenção em você. A gente tem muito esse costume de ficar falando sorrindo, de ficar falando cantando, de a gente querer saber ou tratar bem a pessoa. Só que aqui na Bélgica isso não funciona. Por quê? Porque a linguagem não é da mesma forma. Então, essa característica dos belgas e dos holandeses serem antipáticos vai valer muito pela questão cultural da língua. Não é porque eles não são, não é porque eles não gostam de você. É até engraçado porque eu tenho também alguns amigos que são belgas e às vezes parece que eles não estão nem falando comigo, que eles sempre estão falando com essa cara meio blasé, e aí, no final das contas, eles ficam falando: ah, eu tô com saudade de você, eu gosto tanto de você. E você não vê a pessoa nem sorrindo direito. Então essa é mais uma relação cultural que eles têm com a língua do que eles não gostarem de você. Mas aqui eu vou falar de alguns outros gestos também. O primeiro deles vai ser o sorriso belga, e esse aí foi um nome que eu dei pra poder ver isso, que é o que vai ter quando você tá andando na rua ou até mesmo quando tem alguma situação que você olha no olho da outra pessoa. A gente tem muito costume de sorrir com os dentes mostrando. Então a gente faz aquele sorrisão bem brasileiro, bem colgate, que a gente faz assim, ó. E aí, os belgas não têm esse sorriso. Então quando você tá andando na rua e aí você tem que esperar uma pessoa passar na sua frente, ou quando você abre uma porta, a pessoa vai fazer assim, ó. Então, ele vai puxar os lábios, então ele vai fazer assim, ó. Isso quando não faz assim, ó. Então, ele até puxa um pouquinho o lábio pra cima. Então, esse sorriso é mais pra poder, tipo assim, ó, estou aqui, ou assim, que ele, tipo assim, pois é, né, ou obrigado. Ou até a pessoa faz até um joinha com a cabeça, faz assim, ó. Então, quando você estiver na rua, e você estiver sorrindo, assim, ó. Então, não é muito comum. Então, os belgas, eles costumam fazer com que eles tenham esse sorrisinho assim, em vez de você fazer que nem do brasileiro que é. Então, se você vê esse sorriso belga, é só porque é o que seria a nossa conversão do nosso sorriso brasileiro. É mais para situações que você encontrou com outra pessoa na rua, ou que você abriu a porta, ou até mesmo que você deixou ela passar para você poder ser um pouquinho mais cordial. Outro eu chamo ele um pouquinho de boquinha de savá. Por que boquinha de savá? O savá é uma forma que você pode perguntar para uma pessoa em francês se tá tudo bem. Na Bélgica, são 3 línguas oficiais, então é meio que uma mistura de não somente o holandês, o alemão, o francês e também o inglês, que você vai perguntar para as pessoas, às vezes se tiver tudo bem com ela, quando você está no trabalho, quando você está conversando com ela, você pergunta para ela, savá. E aí, a boquinha que geralmente eles fazem é mais ou menos assim, ó. Que eles fazem essa expressão porque eles não têm muito o que reclamar ou eles concordam com o que você está falando. Então essa boquinha, que tem essa boquinha de savá, é para poder falar que não tem muito o que reclamar ou que tá tudo bem. Então, se você até mesmo oferece para uma pessoa, fala assim, ah, o que você acha de a gente pedir uma pizza marguerita? E a pessoa faz, ó, pode ser. Então essa boquinha de savá é uma boquinha de que tá tudo certo, tá tudo legal. Não é que eles estão tentando fazer uma pose para poder tirar uma foto no Instagram de 2008. É só que, geralmente, eles fazem esse gesto para poder falar, não tenho muito o que reclamar. Outra coisa muito cultural daqui é que existe um respeito muito maior pelos pedestres e pelos ciclistas do que as pessoas costumam ter no Brasil. Então é um choque quando você vem para cá e você vai atravessar na faixa de pedestre e as pessoas realmente param para você. Tanto os ciclistas, quanto também as pessoas que estão de carro. Claro que isso pode variar muito de cidade para cidade, como por exemplo, de Bruxelas e Antuérpia para Hasselt e para Leuven, porque tem cidades que realmente têm mais um ideal de que existem mais imigrantes e mais uma ideia de se andar por carro do que, de fato, tem cidades mais pequenas que costumam realmente parar na faixa de pedestre. Bom, dado isso do que eu tô falando, o que acontece? Quando a gente atravessa a rua e a gente vê que alguém deixou a gente parar, geralmente a gente dá um joinha ou a gente acena pra pessoa. Aqui na Bélgica, você faz mais ou menos um sinalzinho, assim como se você estivesse pedindo pra ele parar pra poder agradecer. É meio estranho. Quando eu tava vindo pra cá, quando eu vim pra cá nos primeiros meses, eu dava um joinha. Só que eu comecei a perceber que as outras pessoas que, quando tem a faixa de pedestre, elas só levantam a mãozinha. Isso quando você tá de bicicleta também, só faz assim
e aí a pessoa entende que você está agradecendo. Não sei se tem tanta diferença, eu nunca perguntei para um belga se ele acharia mais legal se eu desse um joia, mas aqui eu vi que é muito mais comum quando você está atravessando a faixa de pedestre e você deixou uma pessoa passar, e a pessoa deixou você passar, você levanta a mãozinha e tá tudo certo, que a pessoa entendeu que você agradeceu ela. Talvez esse último seja o mais engraçado de todos, porque vai ser uma coisa que eu não vi muito em Bruxelas acontecendo. Eu não sei se isso é mais uma coisa de Flanders, né, a região norte que fala o holandês aqui na Bélgica, mas quando você vai pedir uma cerveja aqui, existem várias categorias. Então, você pedir uma cervejinha é meio complicado, tanto no Brasil quanto você tem aqui na Bélgica. No Brasil, tudo bem, você pode pedir uma Brahma, você pode pedir uma Sub-Zero, você pode pedir uma Skol, você pode pedir uma Heineken, uma Stella. Mas assim, você fala que você quer uma cerveja, aqui é pior, porque existem mais cervejas do que... existem mais marcas de cervejas aqui na Bélgica do que cidade na Bélgica. Então você fala que você quer uma cerveja, é a mesma coisa que você falar que você quer comer no restaurante. Você não está respondendo nada, você está fazendo com que a pessoa tenha mais perguntas do que respostas. Então aqui existe uma categoria de cerveja que é a Pintje, que é a cervejinha. Essa cervejinha costuma ser a cerveja mais barata que existe no estabelecimento e pode ser geralmente entre Cristal ou Jupiler, ou se não, a cerveja que também é feita no próprio restaurante ou no próprio bar. Por que ou Jupiler ou Cristal? Porque a Jupiler e a Cristal são feitas por duas empresas que são concorrentes. Então é que nem você ir num bar e geralmente você tem que ou há uma preferência de uma marca de cerveja ou de outra. Então aqui acontece isso também. Quando você pede uma Pintje, lógico que você pode falar com uma pessoa, voor mij een Pintje ou een Pintje alsjeblieft. E aí a pessoa vai entender que você quer uma cervejinha. Só que, dado algumas situações que tá com muito barulho, ou você tá em algum local que não dá para poder te entender muito bem, você pode fazer esse mindinho pra pessoa. Por quê? Porque o mindinho em holandês se chama Pintje, que é como se fosse pink, que é como se fosse um rosinha. Nunca entendi muito bem essa tradução, porque que no inglês e no holandês se chama de pink. E aí a pessoa entende que você quer uma cerveja. Você pode até ser um pouquinho mais rápido pros fãs de Naruto, que você pode fazer 2 Pintjes, e aí você tem que fazer rápido, ou senão 3 Pintjes ou 4 Pintjes, e aí por aí vai. Então, quando você faz esse sinal, é porque você está pedindo uma cerveja. Então, se você está vendo o garçom de longe ou a garçonete, e aí você levanta a mão e você faz assim, a pessoa vai entender que está pedindo uma Pintje. Quando você vai pedir a conta no Brasil, é muito comum que a gente faça, ou se não esse sinalzinho que a gente está assinando alguma coisa, ou que a gente também pode fazer até mesmo de mostrar o cartão. Aqui na Bélgica, por incrível que pareça, também a gente tem o símbolo de a gente fazer assim para quando a gente pede uma conta. Então, se você estiver no restaurante, você não está muito afim de esperar a pessoa vir até sua mesa para você poder pedir a conta, você pode levantar a mão e aí você faz assim que a pessoa vai entender que tem que te levar a conta. Ou se não, o que eles também chamam de rekening. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então esses são alguns gestos e também algumas coisas de linguagem corporal que existem dos belgas, que eu acho que ajudam bastante a gente poder entender eles um pouquinho mais, ou até mesmo de a gente poder se assimilar também e ser melhor entendidos também pelos belgas aqui na Bélgica. E aí, você também já viu algum outro gesto que você também queria comentar, que você vê que eles fazendo muito, ou você quer saber de outras coisas, como por exemplo, você quer saber de frases úteis no holandês, quer saber de frases úteis para poder usar no francês? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E se você estiver um pouco também curioso com o que pensam muitas vezes as ideias dos garçons e das garçonetes aqui na Bélgica, tem esse vídeo que eu fiz um react de um vídeo que ficou viralizado do que passa na cabeça de muitos garçons e garçonetes aqui na Bélgica quando eles vão trabalhar no restaurante ou no horeca que eles chamam. Ou também você pode até se perguntar, mas existe bar na Bélgica? Porque com tanta cerveja tem que ter bar. Então, eu explico isso um pouquinho melhor nesse vídeo que eu falo que se existe ou não existe bar na Bélgica. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!